Olá, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos ao 36º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, organizados pela Abraman. Sou Daniel Bezerra e estou aqui para falar sobre SAPTEC. SAPTEC, automatização robotizada de processo RPA para agilidade no planejamento, programação e controle da manutenção no SAP PM. Trabalho na Transpetro, estou lotado no momento em Aracaju, Sergipe. Atuo na programação de serviços do gasoduto e também ajudo a equipe de planejamento regional e também planejamento nacional com as soluções de SAPTEC. O que é então o SAPTEC, né? O SAPTEC é um software desenvolvido em Python e tecnologias web, com o intuito de agilizar a obtenção de dados em diferentes transações do SAP, gerando assim informações consistentes a respeito de determinadas necessidades, possibilitando inclusive ter novas funções não nativas no SAP padrão, né? É o que fazemos de acordo com a nossa necessidade, né? Precisamos de uma solução nova e criamos isso. O que já tem nativo no SAP, ok. O que não está, a gente consegue realizar com o SAPTech. Como ele surgiu? Ele surgiu diante da constatação de que, para se obter certas informações no SAP, era necessário percorrer várias telas e ou transações em busca de dados, geralmente de modo repetitivo. Viu-se que muito tempo era despendido nesse processo, havendo também a possibilidade de erro humano na ação corriqueira de copiar e colar, podendo gerar informações equivocadas com a perda de dados nesse processo manual. Quem nunca errou na hora de copiar e colar, né? Fica meio é chato, é cansativo, ficar dá Alt Tab, copia, cola, vai e cola no Excel. Esse movimento de copiar e colar dados não é muito legal. Você pode acabar errando e cansa bastante. E o que é que o Saptec faz, na verdade? Nesse contexto, o Saptec se oferece como um software que ajuda o colaborador a gerar essas informações, evitando retrabalho, ganhando tempo e confiabilidade das informações coletadas, pois essas informações vêm das telas do próprio SAP. Então, ele não está inventando nada, ele pega as telas, os dados que estão lá na tela que você faria manualmente, está coletando e trazendo para um resultado final. Vamos trazer aqui agora alguns exemplos de uso do SAPTEC. Eu escolhi 3 exemplos para a gente falar sobre eles. Primeiro, pesquisando materiais. Pesquisar e achar um NM, material, né, correto no SAP não é uma tarefa tão simples. No caso de usar a MM03, por exemplo, as informações do material ficam espalhadas em várias abas da tela, ou até mesmo a informação que você precisa possa estar em outras transações, como o saldo em estoque. Tá? Você pode até pensar assim, mas a gente consegue pegar informações de materiais em outras transações. Correto. Só que dependendo do perfil de quem vai utilizar o programa, nem sempre ele possa acessar as outras transações. Esse é só um exemplo. Tá? Mas vamos ver na prática como é que funciona essa questão também do saldo em estoque. Temos aqui a tela. Essa tela aqui atrás é a tela do começo da aplicação de pesquisa de NMs, né? Você pode pesquisar por número, por texto breve, por peça de fabricante, por número do fabricante ou pelo texto de pedido de compras. Você escolhe uma das opções, coloca o termo e pesquisa. Após a pesquisa, é mostrado aqui embaixo os resultados dele. Se você quiser apenas isso, tudo bem, já está aqui na sua tela os resultados. Você pode inclusive exportar para Excel. Mas se você quiser também saber o saldo em estoque, você marca todos ou então somente aquele que lhe interessa e clica em estoque. Quando você clicar em estoque, ele vem aqui para você e vai trazer novamente a mesma pesquisa, só que apenas com os itens selecionados e vai lhe mostrar se ele tem ou não estoque. Esse aqui tem nesse estoque, esse tem nesse e esse tem nesses dois. E daqui a quantidade total. Certo? Então, de uma vez só, a gente juntou duas necessidades. Primeiro, de conhecer os dados dos NMs e também já colocamos junto a questão da pesquisa do saldo em estoque. Lendo confirmações de serviços na ordem. Após a execução das ordens de serviço pelos técnicos, é necessário que o supervisor ou alguém designado por ele faça a leitura desses apontamentos nas operações. Fazer isso de modo convencional, para uma ou duas ordens, com uma ou duas operações, não é difícil. Mas, quando você tem que ler várias ordens, e essas ordens têm várias operações com vários apontamentos, fica mais difícil, demorado e sujeito a erros de análise da situação da ordem.
Deixa eu mostrar aqui na tela, vocês vão entender bem isso. Aqui no meu exemplo, eu usei somente duas ordens, tá? Mas vamos supor que você tivesse que ler, sei lá, 20 ordens, 30 ordens, né? E se você for fazer isso manualmente, você tem que entrar na ordem, ou então ir usar, se não me engano, é W47, para listar os apontamentos e marcar todos eles, clicar para ver o texto longo, e você vai lendo isso um por um, para depois de toda essa leitura, você tomar a decisão se encerra ou não a ordem, por exemplo, ou se faz um pedido de peças. Desse modo que estamos usando aqui agora no Saptec, a questão da análise fica muito mais facilitada. Por quê? Porque fica tudo visível de uma vez só na tela. Então, eu de uma única vez, eu consigo ver tudo o que aconteceu para esta ordem aqui. Eu consigo ver os apontamentos realizados na primeira data aqui, foi feito isso. Já na segunda ordem aqui, foi feito tal ação. E eu vendo esses dados todos na tela de uma vez só, fica mais fácil para eu decidir se eu vou encerrar a ordem, se eu vou fazer um pedido de peças, ou se eu vou reprogramar uma nova visita para continuar a atividade. E para finalizar aqui o uso, criando solicitação de autorização de compras. Se for necessário comprar material para solucionar uma ordem, é necessária a criação de um documento detalhando os itens a serem comprados. Esse documento será enviado para aprovação. Se fizer isso manualmente, perde-se muito tempo, pois os dados estão em várias transações e telas. Com o Saptec ganhou-se tempo e também foi gerada uma padronização visual para esse tipo de documento. O que é que ocorre? No nosso cenário, a gente, quando precisa comprar um material, a gente precisa discriminar que material é esse, qual a necessidade dele, para que seja aprovado por instâncias superiores do nosso nível de programação e execução. Tá? Então, fazer isso manualmente era complicado, porque a gente tem que, transação tal, pegar o dado da ordem. Outra transação, pegar o dado do material a ser comprado. Outra transação, pegar o valor que ele foi comprado pela última vez. E assim por diante. E também, como cada pessoa tinha o seu jeito de fazer, acaba ficando que não tinha uma padronização visual e nem dos textos que aconteciam, que dos textos que faziam parte dessa solicitação de autorização. Então, de acordo desse cenário, diante desse cenário, a gente decidiu fazer o quê? Padronizamos o texto e também fizemos com que a parte da pesquisa de todos esses dados necessários fosse feita de modo automático. Então, esse aqui é um exemplo. A pessoa coloca a ordem, vai escolher aqui o tipo de compra que vai ser feito, né? Escolhe aqui o tipo de compra e manda coletar os dados. O SAP vai na ordem, vai nas transações necessárias, coleta tudo e deixa esse visual aqui para que a pessoa possa enviar para o seu gestor, solicitando assim autorização para que a compra prossiga e o problema seja solucionado. Próximo item aqui agora, como o SAPTEC funciona, né? Estrutura do sistema e comunicação com o SAP. Tá. O SAPTEC foi imaginado para ser um SPA, né? SPA é Single Page Application, né? Seria qual a ideia principal? É que numa tela única a gente consiga ver os formulários de interação e a gente consiga ali fazer a pesquisa e os resultados voltem para essa mesma tela, sem ficar necessitando mudar de endereços, mudar de links e etc. Não, está tudo naquela página inicial. Tá? Cada parte ou módulo tem suas funções e responsabilidades definidas. Para comunicar o Python com o SAP, foi necessário utilizar bibliotecas PythonCon e o Win32com. São bibliotecas gratuitas. Tá? Para o Python gerar a interface com o usuário no formato web, foi utilizada a biblioteca GUI, ou GUI, né? Outras bibliotecas auxiliares também são utilizadas, além das classes de criação própria, né? O SAPTEC fica disponível para download no SharePoint da empresa. Então aqui na Transpetro temos um SharePoint e lá a gente tem uma página e esse arquivo, esse aplicativo pronto para uso fica disponível lá para download para todos os nossos colaboradores. Tá? E temos aqui um exemplo da tela, né? Eu coloquei dois prints aqui de exemplo de código. Nesse código aqui ilustra a conexão do SAP, uma parte da conexão do SAP com Python. E nessa outra parte aqui temos uma parte de um exemplo, ele já coletando aqui dados de uma ordem, tá? Ele está aqui entrando, eu coloquei, deixei até o comentário aqui do lado para poder ver, ok? Se eu estou buscando os dados da tela do SAP, eu tenho que ter uma maneira, eu tenho que descobrir como esses dados eles estão lá, né? Eu não vou chegar assim, como é que eu vou saber que o dado está lá? Tá? Existem algumas maneiras de fazer isso. Observando o código da imagem anterior,
vemos que o Python manipula o SAP através de IDs, ou IDs. Esses endereços, né, podemos chamar assim de endereços, podem ser obtidos basicamente de duas maneiras. Com o gravador de scripts do SAP, ou então utilizando um programa chamado Tracker. Tá? Esse programa Tracker também é gratuito, está disponível na internet. Tá? Eu coloquei aqui a imagem, né, o gravador de script do próprio SAP. Esse aqui é o resultado que ele gera, né, o scripting do SAP. E aqui do lado temos um trecho aqui da imagem do Tracker. Né? O programa Tracker ele faz um scan da tela e ele vai dizer tudo que está na tela naquele momento. Então você consegue ver os endereços dos campos, dos botões, consegue ver o valor dos textos e o valor dos itens que estão ali naquela tela no momento. Então a gente captura isso e usa lá no código. E finalmente a interface com o usuário. A interação com o usuário se dá através de uma página web disponível apenas em seu computador. Durante a execução do programa, essa página faz as requisições aos códigos Python das demais classes e funções, recebendo o retorno delas e exibindo-os na tela. A aplicação entregue ao usuário é um arquivo .exe contendo todos os arquivos necessários. Então, no momento, o SAPTEC é assim, eu gero o código e quando eu termino uma certa versão, eu crio um arquivo .exe. E esse arquivo .exe é enviado para os usuários através de download. Então, para que a pessoa possa utilizar, ela simplesmente dá dois cliques nesse executável e ele sozinho vai fazer a descompactação na área temporária, vai se restabelecer como aplicativo, vai mostrar essa imagem aqui na tela para a pessoa, tá? E é assim, fica fácil para o usuário trabalhar dessa maneira, porque ele não precisa acessar um site, decorar um site, criar um link, não. Ele executa o programa e está tudo ali feito para ele. Resultados do SAPTEC, né? A gente faz todo esse trabalho em busca de um resultado, certo? O primeiro resultado que eu quero destacar aqui é o ganho de tempo. No caso, por exemplo, aqui da criação do documento solicitando autorização de compra, para uma ordem de até 10 NMs, né, 10 materiais, 10 itens, o ganho de tempo fica em torno de 15 a 20 minutos para uma ordem. Na pesquisa de materiais, a pesquisa manual poderia durar vários minutos, apenas para achar um NM exato e após isso ainda ver o seu estoque. Com o SAPTEC já sabemos de imediato se esse material já está cadastrado ou não no SAP, inclusive com seu saldo em estoque. Tá? Segundo item aqui, facilidade no acesso à informação. Em um levantamento realizado com supervisores que utilizam o SAPTEC, foi percebido que o tempo necessário para decidir se uma ordem deve ser encerrada ou não, através da leitura dos apontamentos técnicos, foi reduzido pelo menos em 50%. Principalmente pelo fato de se ter uma visão geral da ordem, vendo todos os apontamentos de uma só vez na tela. Então, a questão da decisão do gerente, do supervisor, do programador, baseada em quê? Ele tem ali um lote de ordens para decidir. Então, se fosse uma ordem só, tudo bem, mas são várias ordens, então ele tem que ler todas e esse fato de ter todos os dados na tela facilita bastante para ele. E mais um destaque aqui é a questão de novas funcionalidades. Com o SAPTEC pode-se acrescentar funcionalidades não disponíveis nas transações originais do SAP, através das múltiplas pesquisas e agrupamento de dados. Exemplo disso, no nosso caso da Transpetro, podemos citar a criação da autorização de compras, a pesquisa de material pelo pedido de texto, pelo texto do pedido, perdão, ou então a reimpressão de ordens encerradas. Então, coisas que o próprio SAP nativamente não nos oferece, através do SAPTEC, a gente consegue montar um roteiro de scripts, um roteiro de sequência de atividades, para que a gente possa, enfim, obter aquela solução, aquele resultado que a gente precisa. Muito obrigado. Como já falei lá no comecinho, sou Daniel Bezerra dos Santos. Estou aqui em Aracaju, Sergipe. Eu sou bacharel em sistema de informação. Eu sou também técnico em eletrônica. Estão aqui os meus e-mails. Também está meu telefone, que também é o WhatsApp. Estou sempre à disposição de todos e aberto para dúvidas, questionamentos, tirar suas dúvidas. Obrigado por tudo, um abraço a todos e quem sabe até a próxima. Tudo de bom, tchau.